Muito bem, irmãos. Como eu sempre gosto de frisar, esse momento único que o Senhor nos concede. Único porque é o momento que Ele nos concede para celebrarmos juntos esta Eucaristia. Para juntos ouvirmos a palavra e nos alimentar com o seu corpo e o seu sangue. E muitas vezes, irmãos, como nos fala o Evangelho desse homem que era surdo e falava com dificuldade. Mas antes de Jesus encontrar esse homem, antes de pedir para que Jesus colocasse a mão, Jesus está em movimento. É interessante aqui o Evangelho que diz assim, olha como Jesus não parava, sempre em caminhada. Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região de Decápoli. Como Nosso Senhor caminhava, né? E naquele tempo, irmãos, não tinha a comodidade que nós temos hoje, ou era de camelo, cavalo ou a pé. Vocês imaginem o que Nosso Senhor, as pessoas que ele encontrava pelo caminho, ele anunciava o reino, anunciava o Deus misericordioso, anunciava o Deus que vem para nos curar, o Deus que vem para abrir os nossos ouvidos e ao mesmo tempo abrir nossas bocas para anunciar as grandes maravilhas que o Senhor tem realizado. Por isso, irmãos, este éfata, uma palavra hebraica que quer dizer abre-te, que o Senhor nos dê a graça para que possamos abrir nossos ouvidos pela palavra, de modo especial nesse mês de setembro, que nós somos convidados a refletir, a meditar e a colocar a palavra em primeiro lugar na nossa vida. Nem que seja um versículo, um capítulo, não importa o quanto se lê e que medite, o importante é fazer esse encontro pessoal com a palavra. Deixar a palavra falar para nós, ler nas entrelinhas o que o Senhor está nos dizendo. Muito dizem, padre, a Bíblia é difícil. Por que é difícil? Porque nós não deixamos o Espírito Santo agir. Peça ajuda ao Espírito Santo para que Ele comunique, para que Ele te inspire diante da palavra que estamos lendo. O Senhor nos inspire e também nos dê a graça do conhecimento da palavra. Como é bonito, irmãos. E nosso Senhor, Ele fez isso perfeitamente. E por falar em perfeitamente, e olha que no final do Evangelho, que diziam de Jesus. Mas Jesus diz assim, Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas eles divulgavam. Muito impressionado, diziam, Ele tem feito bem todas as coisas. E de fato, nosso Senhor, as suas realizações, os seus sinais, os seus milagres, as suas mensagens, os seus ensinamentos, era o ensinamento perfeito, era o ensinamento cheio do Espírito Santo, era o ensinamento que o próprio Deus, feito homem, estava ali anunciando, curando, abrindo os ouvidos, destravando as bocas, para que possamos proclamar
as maravilhas do Senhor. Por isso, irmãos e irmãs, ao tocar o homem surdo e que falava com dificuldade, Jesus, olha como nosso Senhor é incrível. Ele devolve a vida, ele dá dignidade a este homem que era deficiente, é deficiente que fala mesmo, né? Porque hoje não pode falar muita coisa assim, né? Isso, ele era deficiente auditivo e falava com dificuldade. Então Jesus lhe devolve essa graça de abrir os seus ouvidos e proclamar. É interessante que Jesus, o Evangelho diz, com a sua saliva ele toca a sua língua. Olha que bonito que é. Isso quer dizer que o Senhor lhe devolve novamente a vida, assim como Deus, quando criou lá no Antigo Testamento o homem, ao soprar em suas narinas, ele sopra o ruach, o espírito vivificador, o espírito que dá vida naquele boneco de barro que se torna um homem, um ser vivente. É impressionante ver que o Senhor comunica, ao devolver a audição, comunica uma vida nova, e ao mesmo tempo, ao suspirar, sente no coração o sofrimento das pessoas, e Jesus vem ao nosso auxílio. Ele sente, ele partilha a mesma dor nossa, é a dor de Jesus. Por isso, irmãos, que o povo acompanhava Jesus. Mas vamos fazer um parênteses aqui. Acompanhava Jesus por quê? Porque Jesus se dizia filho de Deus, o Messias, o enviado, o ungido? Sim, por causa disso. Mas tinha outros interesses, porque Jesus, quando estava na pregação, na sua missão, ele transformava 5 pães e muitos comiam, saciavam, bebiam, comia e sobrava. E muitos também seguiam Jesus por causa dos sinais que os milagres que o Senhor realizava. Apesar que Jesus, ele recomendava, não conte a ninguém. Até aquele tempo tinha fofoca, né, menino? Ninguém ficava quieto, com a boca fechada, ninguém. Quanto mais Jesus recomendava, mas é o tipo de fofoca sadia, assim. Eu gostaria de fazer fofoca todo dia, né? Dizia, olha, o Senhor curou fulano, o Senhor curou Beltrano, o Senhor curou, ótimo. Mas Jesus recomendava por quê? Porque ele não queria que seguisse ele só com interesses materiais, mas sim para que possam ouvir a palavra, ouvir o que o Senhor tinha de dizer. Então o povo que acompanhava o mestre e vê e realiza tantas coisas espantosas, coisas maravilhosas que o Senhor realizava. Ele tem feito bem todas as coisas, e de fato o Senhor fez. Por isso, irmãos, a boa notícia de Jesus para nós hoje é essa. Comunidade de Santo Antônio, vamos abrir os nossos ouvidos para escutar a voz do Senhor. Vamos abrir nossa boca para proclamar as maravilhas e as grandezas que o Senhor tem feito para cada um de nós. Nós precisamos, ou melhor, Jesus Cristo precisa, irmãos, ocupar muito mais espaço na nossa vida, ocupando esse espaço vazio, para que possamos preencher com a presença de Deus através da nossa abertura do ouvido e da boca, cada vez mais a nossa vida, que também nós conquistemos o mundo, no sentido, comuniquemos ao mundo a grande graça, o grande acontecimento que é Jesus Cristo. E nós possamos aqui clamar como salmista: